Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero apresentar para vocês a minha coleção da Fernanda Brum. Eu tinha feito um vídeo aqui no ano passado, né, sobre a gravação do DVD da Isla de 30 anos, que eu tinha ido, e se eu tô falando de Isla, respectivamente, eu tenho que falar de Fernanda Brum. Até porque Fernanda Brum é a minha cantora favorita há muitos anos. E eu gosto da Isla, gosto da Aline Barros, né, são tudo pessoas ali que têm praticamente o mesmo nível de espaço, assim, no meu coração de cantoras que eu gosto. Mas a Fernanda Brum tem um diferencialzinho que toca, toca meu coração desde pequenininho e hoje eu vim mostrar aqui para vocês, como eu já havia prometido na retrospectiva de 2025, a minha coleção da Fernanda Brum. E, para eu começar, eu tenho que começar com esse aqui, né? Meu Bem Maior. Eu acho que tá passando um reflexo, mas acho que dá para ver um pouquinho. Meu Bem Maior é o primeiro CD dela, pela MK, apesar de não ser o primeiro trabalho dela, mas é um CD que marca, porque eu acho que é o primeiro trabalho que ela é reconhecida nacionalmente, né, com a música Tua Glória. Com certeza, na tua igreja, já cantou essa música, é uma música de júbilo, é uma música atemporal, passa tempos e tempos, geração em geração, anos e anos, e tá essa música como se fosse uma música que foi lançada ontem. Então é uma música muito boa, e tem outras músicas também que são bem memoráveis, como Amar Você, Meu Bem Maior, Saída, e esse é um CD que, tipo assim, apesar dele ser feito lá em 1995, mas, gente, eu escuto ele como se fosse, sabe, um CD anterior que ela lançou, porque eu acho muito engraçado que as músicas, o tema, a temática das músicas, né, o instrumento também, sabe, a produção, são coisas que, tipo, passa tempo, mas não fica com aquele aspecto de muito velho, sabe? Eu consigo ouvir esse CD aqui de boa, sabe? Sem ter aquele chiado no ouvido, sem ter aquela sensação de que eu estou ouvindo uma coisa muito antiga que tem que pular a faixa. E depois de um certo tempo, na verdade, eu comecei a ouvir esse CD aqui depois do DVD Apenas um Toque, mas hoje em dia eu ainda paro para ouvir ele, tipo assim, quando eu tô querendo um CDzinho mais tranquilo, mais de boa, com, sabe, aquela pressão toda das músicas de hoje em dia. Esse é um ótimo CD para ouvir e ter aquela tranquilidade. Depois disso, vem um CD que realmente mudou o meu jeito de pensar sobre Fernanda Brum. E não é por causa que eu parei para ouvir, mas é porque quando eu era criança, o meu pai ele cantava numa banda onde que tinha uma música que ele cantava que era desse CD, que é o segundo CD dela, que é Os Sonhos. Esse CD aqui é um CD bem legal, eu vou ser sincero, para quem gosta de Fernanda Brum, eu acho que esse aqui é o CD que, tipo assim, fez o nome dela ser um ícone, assim, sabe, no mercado gospel brasileiro, porque o Meu Bem Maior é como se fosse uma apresentação dela para o Brasil, e esse aqui confirma o estilo que é Fernanda Brum de ser, sabe? Porque a Fernanda não canta música pentecostal, não canta música que, tipo assim, é normalmente comerciável, digamos assim. É um estilo dela, um jeito dela, e eu acho isso que me encanta nela. Então, esse CD aqui, Sonhos, é um CD que, do início ao fim, é um CD que você, tipo assim, você ouve, você reflete, você canta, você se emociona, você sabe. Tem várias fases nesse CD aqui, e, tipo assim, da primeira música até a última música são músicas muito boas que completam o Meu Bem Maior. Eu posso destacar aqui para vocês que são músicas que normalmente as pessoas conhecem muito. Seu Lugar, essa na verdade eu conheci depois que ela gravou o DVD Apenas um Toque. Aí tem aquele medley lá que ela canta essa faixa. Sonhos que, tipo, é uma pedrada, né? É uma música muito top que, sinceramente, se você não parou para ouvir, ouça. E se você já ouviu, você pode confirmar aqui que é uma senhora música para se ouvir. Tudo que tem fôlego é uma música também que, tipo, eu acho que é continuação do que a Tua Glória fez. A Tua Glória faz é de outro CD. E sem contar que, tipo, tem muita música dançante, tem um som mais assim, sabe? Alegre, também tem umas músicas mais de adoração, umas músicas mais reflexivas, mas a música Clama a Mim foi a música que me fez parar para ouvir Fernanda Brum
sem saber que era a Fernanda Brum, porque meu pai cantava numa banda e tinha essa música nessa banda aí que ele cantava, mas eu não sabia que era a Fernanda Brum. Mas esse CD aqui é um CD que, tipo assim, ó, recomendo pra você ouvir naquele dia mais tranquilo que você tiver, sabe? Quero dar uma pausa, quero dar uma descansada, quero colocar uma música assim pra, sabe, ambiente pra refletir, talvez dar uma equilibrada numa música mais animadinha e tal. Esse é o CD. E continua no mesmo pensamento do que o meu bem maior, porque são CDs que você ouve que parece que, apesar de ter mais de 20 anos, né? Ele lançou em 97 esse aqui. Você ouve, mas não fica com aquela sensação de que é um CD antigo, sabe? É muito bom a produção do Emerson e tem que dar os parabéns. Depois desse CD veio O Que Diz Meu Coração. E esse aqui sim marca o primeiro contato. Não, primeira, na verdade, alcance assim da Fernanda Brum comigo, porque não foi nem CD que eu conheci ela, não. Mas esse CD aqui é um CD onde que tem um clipe Dia de Festa que foi lançado no Conexão Gospel, e eu assistindo lá sem saber exatamente o que eu estava fazendo, porque eu era bem criança, mas eu lembro do clipe. E quando eu vi aquela menina entrando numa festa, né, que a princípio era dela e não tinha ninguém, e eu falei assim, caramba, que amigos são esses que deixaram a menina? Aí depois de um certo tempo, né, que eu cresci e fui entender a história do clipe. Mas essa música Dia de Festa é uma música, foi a primeira música que eu parei e vi a Fernanda Brum ali, não sabia quem era a Fernanda Brum, mas parei, gostei e, tipo assim, ficou no subconsciente ali, ó, Fernanda Brum. Aí depois de um certo tempo que eu fui conhecer a carreira dela. Mas nesse CD, eu posso destacar aqui uma música bem conhecida que é O Que Diz Meu Coração, uma música que com certeza já foi cantada muito em algum casamento que você, se você tem um pouquinho mais de idade, né? Mas você já deve ter ouvido. É, eu vejo muito ela cantar a música Olhos Seus. Eu não sei se na época foi uma música de trabalho, mas eu já vi ela cantando no Canta Rio, eu já vi ela cantando no DVD Profetizando as Nações. Vira e mexe, ela canta Eu já vi outras coisas dela que ela canta essa música e eu não sei se foi música de trabalho na época que ela lançou esse CD, mas é uma música que ela sempre canta com frequência. Anjos, gente, essa música aqui eu gostava muito, porque ela, apesar de ser uma música de adoração, ela tem um instrumental assim mais, né, imponente, mais, sabe, um tipo de batalha. Eu acho muito da hora essa música. Eu acho que essa música também não é dela. Eu já ouvi um homem cantando, não sei qual é o nome do cara que canta essa música. Não sei se ela gravou primeiro e depois ele regravou, se é regravação. Eu não sei, mas é boa pra caramba na versão da Fernanda Brum. Outra música aqui que eu posso destacar, que eu gosto muito, Poder dos Poderes. Cara, essa música aqui, quando ela lançou aquele MP3 Collection, que eu não tenho ele aqui, mas quando eu tive esse MP3 e eu não sei onde que foi parar. Como tem um DVD também, que é o Glória em Rio, que tá com um amigo, eu sei onde que foi parar, mas não tá comigo aqui. Mas eu sei que foi parar na casa de alguém. Então provavelmente esse também foi parar na casa de alguém. E lá tinha todos os CDs até o Apenas um Toque. E quando eu vi essa música Poder dos Poderes, sabe quando a glória desce, quando um ambiente assim atinge uma atmosfera diferente? É essa música. Depois você ouça Poder dos Poderes. Ela cantou também, na época da pandemia, teve aquela fase, né, dos cantores fazer live cantando, né? E eu acho que foi na segunda live que ela fez, ela cantou essa música e, véi, a glória desceu. A live ficou pequena, acho que foi um dos melhores momentos da live 2 da Fernanda Brum. Se você não viu, veja lá, porque você vai confirmar que essa música, ela tem uma atmosfera diferente. E Olhos Seus, Há um Rio, Sopra em Mim, Canal do Perdão é uma música também que ela regravou no DVD Cura-me. Então são várias músicas que tem aqui que se destacam muito e também é um CD que pra mim, tipo assim, em termos de voz, em termos de instrumento, sabe? É um CD impecável. Meu bem maior, Sonhos, e esse aqui é de 1999. Então, esse CD aqui me marca justamente por ser o primeiro contato visual assim que eu vi e gostei da Fernanda Brum. Depois disso, veio o Feliz de Vez, que na verdade é o primeiro trabalho da Fernanda Brum, só que
ela regravou para deixar, né? Porque eu acho que não tinha mais o LP. Ela gravou no LP, ela fez só 1000 tiragens e não fez mais. Então, para deixar registrado, ela gravou pela MK, regravou o CD e relançou em 2001. E esse CD aqui, a música título já fala por si só, né? É uma música que é muito feliz mesmo. É uma música tipo de apelo e é uma música que não tem uma vez que, tipo assim, eu ouço e as pessoas não falam, eu não sei que é com saudosismo ou se falam por uma, pela, não sei explicar, mas quando fala feliz de vez, a pessoa, sabe, muda o semblante. É uma música muito top e é um CD que, tipo, eu gosto também de ouvir. Quando eu tô naqueles dias, que tipo assim, ó, a Fernanda Brum, pra mim, ela me marca muito a partir do CD Quebrantado do Coração. Então, do CD Quebrantado do Coração até os dias de hoje, são CDs que eu escuto com muita frequência. Já esse, que é o Feliz de Vez, o Que Diz Meu Coração, esses CDs anteriores dessa fase, que eu comecei a entender quem era a Fernanda Brum, eu escuto no momento que eu tô assim mais quero sair daquela rotina, sabe? Quero ouvir uma música mais tranquila, mais de boa. Aí vem o Meu Bem Maior, vem os Sonhos, vem o Que Diz Meu Coração, vem o Feliz de Vez. E esse CD é aquele CD que, tipo assim, eu escuto nessa fase, assim, quando eu quero voltar um pouquinho no tempo, relembrar alguma fase, quero, sabe, ficar mais tranquilo. Feliz de Vez é um CD também que é engraçado também, por quê? Ó, a moto passando. Ele me parece um CD que fala muito sobre um período de arrebatamento, um apelo, na verdade, um período de arrebatamento e uma visão dela do céu. Essa é a percepção que eu tenho sobre esse CD, sabe? Porque no Feliz de Vez é uma música de apelo, mas, tipo, quando ela canta Será, é uma música que fala de arrebatamento. E logo em seguida, né, na verdade, uma faixa anterior, que tem a música Primavera, Aplausos do Céu, Raio de Luz, são músicas que pra mim, tipo assim, ó, parece que ela tá descrevendo o céu, sabe? A fase onde que a gente vai chegar ali no céu e contemplar, independente de raça, tribo, língua, nação, vamos todos confessar que Jesus é o Senhor, que Ele é Rei dos Reis. É uma atmosfera muito boa e, tipo assim, se você ainda não tem essa noção de como que é o céu, para ouvir essas músicas aí, que são músicas que têm essa característica da eternidade. Falando da eternidade, a gente fala da eternidade depois. Mas esse CD aqui, ele também me marca justamente porque na igreja que eu estava, no ano que esse CD foi lançado, em 2001 mais ou menos, tinha um grupo de coreografia. Uma vez saindo da escola bíblica, esse grupo de coreografia começou a ensaiar a música Jesus é o Rei. E me marcou de uma maneira assim que, tipo assim, eu vi essa capa aqui, eu falei, legal, Fernanda Brum, não conheço mais, legal. E a música que elas cantaram me marcou que, tipo, foi em 2001 e eu tenho a lembrança, assim, perfeita do grupo ensaiando, do grupo apresentando. Então, para você ver que a arte, ela é uma coisa, assim, muito ímpar, né? Quando a pessoa se propõe a fazer algo e algo bem feito, ela consegue nos marcar. Seja através da produção, seja através de uma dança, seja através de uma encenação. E isso é uma coisa que, tipo assim, as pessoas elas precisam se atentar para aquilo que elas fazem e fazer com excelência, fazer com vontade, porque ainda mais quando é para o reino de Deus, gente, esquece. A gente tem o Espírito Santo ainda que faz a gente se convencer do pecado, do juízo, da justiça, e eu tô pregando aqui. Mas depois disso veio o CD Quebrantado do Coração. Esse CD aqui, gente, é o meu favorito. Esse CD aqui muda não só a carreira da Fernanda Brum, mas muda o meu conceito em relação à Fernanda Brum. Foi nesse CD aqui que eu me tornei o fã, o admirador de Fernanda Brum. Por quê? Esse CD aqui, eu acho que ele foi lançado em 2002. Apesar de eu não ter visto ela, não ter conhecido ela pessoalmente nessa época aqui, mas é um CD que, tipo assim, ó, toda casa de crente que eu ia, tava tocando esse CD. Eu ia no culto, tava tocando esse CD. Às vezes eu ligava o rádio, ligava, por exemplo, um Conexão Gospel na televisão, tava alguma coisa falando sobre esse CD. E, inclusive, tem uma amiga da família
que ela se converteu nessa época e ela tinha esse CD e esse CD foi parar lá em casa. Não esse aqui, que esse aqui é meu realmente, mas tinha um CD dela que foi parar lá em casa e, cara, a minha mãe ouvia de dia, de tarde, de noite, final de semana, não importava a época, eu saía pra escola, ela tava escutando, eu voltava da escola, minha mãe tava escutando, a gente ia pra igreja, a gente voltava da igreja, sabe? Esse CD aqui foi um CD que, tipo assim, me marcou de uma tal maneira que é o meu CD favorito. Até hoje eu escuto como se fosse lançamento. Tem várias músicas aqui para poder destacar. Primeiro, Amo o Senhor, que eu acho que foi até a música de trabalho. Um Quebrantado Coração. Essa foi a primeira música que eu cantei, né, solo, na igreja. E foi muito engraçado, até porque eu não estava preparado para cantar essa música. Eu estava preparado para cantar uma outra música de uma outra cantora que eu tinha playback e tal. Mas me chamaram. Tinha um cara que ele ia lá na igreja e ele tinha aquele case, sabe, bem recheado de playbacks. E um dos playbacks que tinha lá era Fernanda Brum. E como eu sabia todas as músicas desse CD, eu falei, é desse CD que eu vou cantar. E aí me chamaram, por incrível que pareça, me chamaram para cantar. E eu tava tão nervoso, porque eu já tinha cantado em público antes, já tava com o costume de cantar em cultos familiares, mas cantar na igreja assim, com frequência, ainda não era uma realidade. E aí, quando me chamaram, eu falei, vai ser essa canção. E foi bem emocionante, sabe? Foi bem. Me marcou muito. Porque essa canção, ela tem uma letra profunda, né? A história da música dela é uma história profunda também, porque marca a história de vida pessoal da Fernanda com o Emerson, porque eles não podiam ter filhos, né? E quando ele gravou essa música, escreveu essa música, eles tinham perdido mais um filho, então é uma música de quebrantamento, uma música, sabe, contrita, e o instrumental dessa música, a atmosfera dessa música, eu cantar essa música, apesar de não saber da história dela nessa época, eu só pela temática mesmo, é uma música que levou a igreja à adoração, sabe? E é engraçado que tem uma parte que é uma ponte, conhecer a Deus é ir mais além. Eu esqueci. E a igreja foi, e aí a música vira, né? Sobe o tom, sei lá, e aí foi muito marcante, gente. Eu tenho essa lembrança assim, muito viva também na minha mente. Foi a primeira música que eu cantei sozinho, apesar de não ter ensaiado, porque não era o playback que eu tinha, mas eu vi, sabe, Deus agir naquele momento e a partir dali eu tinha certeza que eu gostava muito de cantar e queria cantar e desde então foi um momento que, tipo assim, destravou essa chave e foi onde que eu comecei a cantar pelas igrejas. Mas tem a música também Espírito Santo, que é onde você vai ver Fernanda Brum, você vai ouvir falar dessa música, que é uma música justamente que ela ouviu no dia que ela soube, né, do aborto lá, espontâneo, e a Isla apresentou para ela, então é uma música que sempre que a gente tá na igreja, que a gente tá em oração, que alguém fala Fernanda Brum, é uma música que remete a esses momentos, sabe? E também Ninguém Vai Me Deter, uma música de júbilo, música de celebração, que eu cantei minha vida inteira essa música. Onde que tem uma oportunidade de cantar uma música alegrezinha, tô eu cantando essa música, Ninguém Vai Me Deter. E sem contar Vale de Alabastro, Tempo de Crescer, Marcas. Cara, esse CD aqui é um CD que você ouve do início ao fim e você fala, acabou? Meu Deus, por que acabou? Quero mais. Cadê o parte 2? É um CD muito bom, gente. Então, Quebrantado Coração. E é um CD que, tipo assim, ó, ele é tão bom pra mim que chegou um tempo onde que as pessoas me via ouvir muito Fernanda Brum, sabiam que eu era muito fã dela, e aí queria conhecer, né, por que eu gostava de Fernanda Brum, e falava, me empresta um CD, ou já cheguei a dar um CD de presente para alguns amigos, e o CD que me perguntava assim, qual o CD que eu tenho que ouvir, qual o CD que você me indica da Fernanda Brum para eu começar, Quebrantado do Coração. Esse é o CD que eu mais dei de presente para os meus amigos e é o CD que eu recomendo para quem não é fã de Fernanda Brum, para quem não conhece Fernanda Brum. Começa por esse aqui, que esse aqui é benção pura. Como eu falei para vocês, foi por causa desse CD aqui que eu realmente me tornei fã, mas eu ouvia, mas eu ainda não era fã.
Nessa época eu era só fã da Aline Barros, com aquele CD Sem Limite, me amarrava. Aí eu fui exposto a esse CD aqui por conta dessa amiga lá da família, que deixou o CD lá em casa. Minha mãe ouvia, que eu parei pra ouvir e gostar tanto. Mas foi nesse CD aqui, o Apenas um Toque, que tudo mudou. Aqui realmente eu virei fã de Fernanda Brum. Esse CD aqui é um CD que, tipo, o céu cola na terra de uma maneira extraordinária. Cara, esse CD aqui é um CD de adoração, é um CD de ministração, é um CD de ministração, é um CD, cara, é um CD pra você, tipo assim, ó, esquece tudo que você tá fazendo, tá entendendo? E vai adorar a Deus de coração aberto, de coração quebrantado. Você luta, você guerreia, você ora, você clama, você adora, você... É... Não tem explicação, gente. E nesse CD aqui, eu conheci uma pessoa que era como eu, no sentido de ser fã de Fernanda Brum. Ela, sim, era fã de Fernanda Brum. E aí, a gente começou a entrar numa conversa do porquê que eu era fã de Aline Barros, por que ela era fã de Fernanda Brum. E ela foi me pontuando os pontos, né, positivos de Fernanda Brum. Ela também gostava da Aline Barros, ela gosta da Aline Barros. Quem não gosta de Aline Barros, né? Até quem não é crente normalmente gosta de Aline Barros. E eu não tenho nada contra a Aline Barros, tá, gente? Mas é só pontos que eu me identifico, que ela também se identificava, que me fez olhar para Fernanda Brum com um olhar apaixonado de uma pessoa que gosta do trabalho dela. E falei assim, cara, não é que é verdade? E, cara, com esse CD aqui, eu pude perceber a essência, sabe? Com esse CD aqui foi onde que abriu os meus olhos e com esse aqui selou esse pensamento que eu tinha da Fernanda Brum. Então, esse CD aqui foi o que me fez eu ter uma certa familiaridade com o cantar em público. Porque com esse daqui eu ouvia muito, eu prestava muita atenção nas letras, eu prestava muita atenção nas ministrações dela. Foi com esse daqui que eu comecei a tentar ministrar. Quando eu tive o playback, esse daqui ela é cheio de... Vai, parece que a música termina e ela ministra e volta para a música de novo. Então você tem tempo para poder ministrar. Tem uma faixa que é só de ministração, então tipo assim, foi um CD que eu parava para ensaiar dentro de casa mesmo, sabe? E até nas ministrações eu aproveitava para poder fazer o meu espontâneo comigo mesmo, eu e adoração pura assim com Deus, sabe? E foi onde que eu comecei a perceber que tipo assim, isso aqui é o que eu realmente gosto, Deus está comigo nesse ministério aqui, e aprendi a ministrar, a cantar, ouvindo muito esse CD. E quando chegou o DVD Apenas um Toque, esquece. Aí esquece. Cara, esse DVD aqui, ele tem um peso na minha vida, que Fernanda Brum, se você estiver vendo esse vídeo aqui, saiba que esse DVD aqui muda até hoje a atmosfera de onde eu estiver, muda a atmosfera. Eu passei muito tempo cantando, dançando, atuando, já preguei várias vezes, dirigi o culto, já participei de várias coisas que tinha que criar, fazer edição de vídeo, parte de mídia de igreja. Então, quando eu precisava criar, quando eu precisava, tipo assim, ó, esquece mundo que a gente está aqui, esquece esse plano e vamos para o plano espiritual. Vamos trazer uma atmosfera aqui do céu para a terra. Esse DVD aqui me levava para essa atmosfera. Esse daqui é uma junção de tudo aquilo que a gente já está falando até agora, né? A base dele é o CD Apenas um Toque, mas tem as principais músicas aqui do CD Quebrantado do Coração. Tem um medley, né, que ela junta aqui com esses CDs do Feliz de Vez, que ela canta... Opa, esse aqui ainda não. Opa, cadê o CD? Aqui. Que ela junta com o Que Diz Meu Coração, Os Sonhos, O Meu Bem Maior. E, cara, ela tá numa frequência ali com o céu que você começa, né, celebrando, porque foi onde que ela teve o primeiro filho dela, né, que foi o Isaac, onde que ela conseguiu vencer os abortos espontâneos, que Deus deu o filho que ela tanto queria, e depois a gente chama a nuvem de glória, com Amo Senhor, Puro Nardo, Oração do Profeta, depois tem um momento de ministração, de cura, de libertação, com tambores, aquele quebrantamento da música Quebrantado do Coração, com Em Tua Presença, com poder... Cara, a ministração do poderoso Deus, que é aquilo? Que é aquilo, meu... Gente,
Para pra ver. O dia que você estiver livre assim, ó, 2 horinhas, estiver livre, não vai ver filme, não vai ver nada outra coisa. Busca a presença de Deus com esse DVD aqui. Quem viu sabe do que eu tô falando. E quem não viu vai sentir a mão de Deus nesse DVD aqui. Vou fazendo propaganda aqui desse DVD, mas é que esse DVD aqui, ele me remete a um momento muito de glória de Deus sendo assim, ó, derramada, sabe? Sendo envolvida. É uma glória, é uma nuvem de glória de verdade que envolve o ambiente. Então, todos os lugares que eu passava, eu sempre colocava esse DVD para eu, sabe, me conectar com Deus. Às vezes no trabalho, eu tava com o fone aqui, ó, ouvindo o DVD apenas um toque, no carro, quando eu queria criar alguma coisa, como eu falei para você, eu fazia coisa de mídia para a igreja, então quando eu tinha que criar algum banner, algum panfleto, alguma coisa roteiro de teatro, quando eu tinha que inventar alguma coisa, eu botava esse DVD, fluía, sabe? A conexão era era tanta conexão que era tipo um portal para eu conectar, para eu ver lá no céu aquilo que Deus queria e trazer, sabe? A ideia que precisava, a criatividade que precisava. Esse DVD me inspira muito e se você tiver um tempo aí, para ouvir, para ver a ministração, para receber, porque é um DVD fora do... Imagina naquela época onde que a gente não tinha tantos recursos, a gente não tinha tantas ferramentas como hoje em dia. Então, tipo assim, era um tempo onde que realmente esse DVD aqui fez a diferença. Eu acho que até no sentido do mercado, sabe? Esse aqui foi um dos primeiros DVDs gospel que foram lançados, então ter um show assim dentro de casa, mas que não fosse apenas luzes, que não fosse só uma música cantada por cantar, mas sim trazia a atmosfera de Deus para dentro da casa das pessoas. Cara, esse DVD aqui marcou um tempo. E depois disso, né, vem o Profetizando as Nações, que para mim esse DVD aqui é a continuação do Apenas um Toque, mas ele tem um diferencial que é o tema. Primeiramente, Profetizando as Nações é o tema até, inclusive, da igreja que ela é pastora hoje, que ela é fundadora com o pastor Emerson, a IPAN. Então, esse CD aqui, com certeza, em algum momento da tua vida, se você passou por um culto de missões, se você fez parte de um culto de missões, ou se você foi em alguma coisa que seja relacionada a missões, a evangelismo, essa canção aqui que abre o CD do Profetizando as Nações, Eu Vou, com certeza você já ouviu, ou se você não percebeu, estava lá e você não se tocou que era a música Eu Vou. Não tem um culto de missões que não tenha cantado a música Eu Vou, que não tenha dançado a música Eu Vou, que não tenha de fundo lá de algum vídeo falando sobre a igreja perseguida, falando sobre evangelismo, falando sobre missões, que não tenha essa canção aqui, Eu Vou. Esse CD aqui é um CD diferente porque ele vem com essa temática que já é algo diferente, não é um tema, apesar das igrejas, né, terem esse lado evangelístico, né, é para ser, né, até porque Deus disse que ide todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então a gente tem que estar envolvido nisso, mas fazer um CD ou fazer uma música que seja voltado com esse intuito é bem difícil de se ter. Então, é um diferencial, é um CD que marcou, inclusive, a vida dela, é um CD que, tipo, hoje em dia é o nome da igreja que ela pastoreia, e é um CD muito grande. Normalmente a gente pega CDs aqui que são com 10 faixas, que são com 12 faixas. Quando o cantor era muito bom, que tipo, vendia muito, a gravadora ia lá e fazia um CD com 14 faixas. Esse aqui tem 16 faixas. Então pensa no CD longo, daria para fazer 2 CDs. Hoje em dia, eu duvido que alguém faça um CD com 16 faixas. Na época de single, de EP, é muito louco pensar nisso, né? Mas são 16 faixas. Eu vou destacar aqui para você a música Eu Vou, como eu falei, que não tenha um curso de missões que não tenha falado sobre cantado essa música, ou dançado, ou feito qualquer coisa com essa música.
a música que dá título ao CD, Profetizando as Nações. Tem uma música aqui que foi cantada muito. Eu sou do Rio de Janeiro, então lá no Rio, as músicas são meio que diferentes, né, das outras regiões. Mas a música Aos Teus Pés eu sei que foi uma música bem trabalhada pelas rádios. Também tem a música Jesus, Meu Primeiro Amor, que tem a participação da Ariane, que, se eu não me engano, é a sobrinha do Emerson, ela é alguma coisa de sangue do Emerson. E aí gravou essa música Jesus, Meu Primeiro Amor, que fez com que a dona da gravadora olhasse para ela e começasse a carreira da Ariane independente solo, né? Mas é uma música também que é muito boa. E eu já cantei muita música desse CD aqui, gente. O Quebrantado Coração, o Apenas o Toque e o Profetizando as Nações foram 3 CDs que, tipo assim, ó, eu gastei o playback. Quase que tinha mais um furo no CD, de tanto que eu cantava as músicas desse CD. Eu tenho certeza que as pessoas que me viam nesse tempo, né, quando eu cantava na época desses CDs, lembram de eu cantando Amo o Senhor, de eu cantando A Oração do Profeta, de eu cantando Aos Teus Pés, que era esse aqui, enfim, o Espírito Santo. Cara, certeza que, tipo assim, ó, tem aquela música, as pessoas quando lembram de mim dessa fase, lembram desses CDs aqui que eu tô falando pra você. Então, esse CD aqui, ele é um CD muito diferenciado de que normalmente as pessoas gravam. E eu vou mostrar aqui o encarte pra vocês, porque vale a pena ver esse encarte. Gente, pensa num CD muito bem trabalhado, tanto na questão de música, o tema, né, já começa pelo tema, que não é um tema, né, comercial, as letras, a produção do Emerson, que sempre se mantém impecável, mas a criação de arte desse CD aqui, meus parabéns para quem criou. Aqui deve ter, deixa eu ver se tem, deixa eu mostrar primeiro para vocês. Mas, gente, quem fez esse encarte aqui, isso aqui a gente está falando de 2006. Cara, mandou muito bem. Para mim, é o encarte mais bonito da Fernanda. Olha. E, tipo, é uma computação gráfica com imagens muito bem feitas, sabe? Então, quem fez aqui tá de parabéns. Ela tá parecendo até uma índia nesse CD. Eu acho engraçado que nesse CD aqui, ela tá quase que morena, né? Apesar que ela é morena, de cabelo preto, mas no sentido de tom de pele mesmo. Ela tá mais moreninha. Aí depois ela vem com o próximo CD que ela tá pálida. Ó. Ai, ai. Mas tipo... Ah, tem o Isaac aqui, ó, pequenininho, ó. Muito mó legal. Então, tipo, quem fez essa capa aqui, ó, parabéns. Mandou muito bem. Deixa eu ver se tem aqui na ficha técnica. Onde que tá a ficha técnica? Produção, cadê? Foto, Sérgio Menezes, criação de capa. Não fala quem é, tá escrito aqui MK Music. Então, não sei se foi a Marina de Oliveira. Mas quem fez essa capa aqui tá de parabéns, porque capa muito bem feita, tipo assim, tem tudo a ver com a temática, tem tudo a ver as músicas, tem tudo a ver o tema, tem tudo a, sabe, é uma coisa, é um combo assim de muita coisa boa. Então, esse CD, eu acho que é o CD mais vendido da Fernanda Brum. Eu não sei se hoje em dia ainda é o mais vendido, mas até onde que eu saiba, é o CD mais vendido dela. E depois vem a era Cura-me. E, cara, esse CD aqui é um CD também que, tipo assim, ó, passa anos e anos e é um CD que eu escuto com muita frequência. E é uma música que também eu já cantei muito, até porque na igreja que eu era, se trabalhava muito com campanha. E vira e mexe tinha alguma coisa relacionada à cura, à libertação. E quando eu tinha a oportunidade, estava eu cantando, tipo, a campanha de cura nas emoções, cura, sei lá, estava eu cantando a música Cura-me. E é até engraçado porque as pessoas que me conhecem dessa época acham que a minha música favorita é Cura-me. Mas não é, gente. Era por causa que as campanhas tinha essa temática. Então, por isso que me vinham cantar tanto Cura-me. Mas é um CD muito legal e é um CD temático também. E é engraçado porque a Fernanda Brum, ela tem essa característica, né? Normalmente ela pega um tema ali e ela consegue fazer um álbum todo coeso,
que se conectam às músicas. Às vezes tem uma música ou outra que, tipo assim, dá uma variada para não ficar sobrecarregado, mas ela é uma cantora que sabe fazer um álbum com uma temática e tem uma história que tem um início, meio e fim. Então, parabéns aí por esse jeito, que é um dos jeitos que me fez, que me conquistou, que me faz ser admirador do trabalho dela. Porque você pega qualquer CD da Fernanda Brum, não são CDs que, tipo assim, você ouve uma vez e fala, passo. Ou, tipo, tem uma música que salva e... Ai, por que eu comprei esse CD? Antigamente, né? Então, são músicas muito boas. Aqui vale destacar a música Cura-me, né? Que é pedrada. Tem várias versões dela cantando essa música. É, é uma música bem dark, né? Bem rock and roll. Ela tá parecendo... Tem uma fase que as pessoas... Não sei se era emo, se era gótico. Porque ela tem né, essa, esse momento ali, essa característica nesse CD que remete a isso. Mas é um CD que fala de cura, né? Fala de emoções, fala de coisas que normalmente a gente não vê ao olho assim, mas que às vezes a pessoa tá ferida, a pessoa tá ali com o coração sangrando e tentando sobreviver, tentando se manter, e esse CD é um CD que ministra a cura nas emoções, a cura na alma, e coisas que a pessoa talvez tenha enfrentado, tenha passado na infância ou na adolescência. É uma música que... É um CD, na verdade, é uma música que mexe com essa área. Então, Cura-me é uma música que dá para destacar, é uma música que também dá para destacar que, tipo, eu não cansava de ouvir, gente. Na época que esse CD foi lançado, a primeira música que foi trabalhada lá no Rio foi Coração que Sangra. E essa música foi lançada, se eu não me engano, em fevereiro ou março de 2008. E, cara, ela foi até o final do ano em primeiro lugar na rádio. Então, tipo assim, ó, já tava chegando uma fase que tava até enjoando, mas era uma música muito pedida. E eu vi várias vezes gente cantando solo, cantando em grupo, fazendo dança, encenando. É uma música bem legal. Outra música que dá para destacar aqui Não é Tarde, que tem a participação, inclusive, da Ana Paula Valadão, que faz parte, né, do Diante do Trono. E é uma música bem legal, porque a Fernanda ela tem um tom mais contralto, mais grave, né, e a Ana Paula tem uma voz bem soprano, bem aguda. Então casa muito bem ali o grave da Fernanda Brum com o agudo da Ana Paula. Eu acho que foi muito legal essa junção, inclusive nessa música, né? Que é uma história que elas viveram, né? A situação do filho, de querer ter o filho e tal. Então, Não é Tarde. Como se cura a ferida. É uma música também que é uma regravação. Na verdade, essa música é espanhol e ela regravou e, tipo, casa muito com o tema desse CD. É, enfim, aborto não. Essa aqui, essa aqui é uma música meio que polêmica, né? Porque falar de aborto, os temas, na verdade, que a Fernanda ela aborda são temas que, tipo assim, ó, cara, você tem que estar muito certo, convicto daquilo que você está falando, porque são temas que, tipo assim, falar de aborto, por exemplo, é, é algo que, tipo assim, tem, né, pessoas contra, tem pessoas a favor, e ser convincente, ser autêntica, ser uma voz que defenda algo, principalmente ela sendo, né, uma cantora, no nível que ela é, sabe, com uma voz, com um alcance que ela tem, isso é um diferencial que a Fernanda tem, que, tipo assim, não importa se ela tá cantando para gente que é da igreja, se ela tá cantando num programa de televisão que não é evangélico, ela se posiciona e isso é uma prova, sabe? Que, tipo assim, aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende, ela vai lá, grava, fala, sem doa quem doer, correndo o risco que tenha que correr. E como ela já falou, né, no CD anterior, que é o Profetizando as Nações, falar da igreja perseguida, ou falar de aborto, falar de temas assim tão importantes e que, tipo, poucas pessoas que, principalmente que têm, né, uma audiência que tem uma relevância, falam, e falar com convicção, falar com fundamento, falar com base,
é o que realmente faz a Fernanda Brum ser diferente naquilo que ela se propõe a fazer das demais cantoras, que, tipo, cada um tem seu lugar, cada um tem seu modo, mas isso é um fato que faz a Fernanda Brum ser o diferencial que ela é. Um outro CD que ela lançou foi esse aqui, gente, Glória. Esse CD aqui, depois do Quebrantado Coração, é o meu favorito. Inclusive, a minha música favorita, apesar de todos acharem que é Cura-me, porque tanto que eu cantei ela nas campanhas, e não é, gosto muito, mas não é a minha favorita. A minha música favorita tá nesse CD aqui, que é A Tua Glória Faz. Gente, que CD! Esse CD aqui é um CD muito assim, como eu falei pra você, né? Muito, né? É, de uma intimidade, um tema muito profundo, que mexe com o sentimento, que mexe com a alma, que mexe com assuntos muito delicados. Esse daqui já é diferente. Ele é mais pra cima, ele tem uma levada mais de tambor, sabe? Ela tem sei lá, um jeito mais, um gingado diferente. É uma música que tem, é um CD que tem músicas de adoração, que tem umas músicas mais pra cima. Então, é bom assim, sabe? Que ela consegue equilibrar um momento mais alegre, um momento de adoração, com um momento mais temático, um momento mais íntimo, né, mais profundo o tema. E a música, por exemplo, A Tua Glória Faz, é a minha favorita, gente. Essa música, quando lançou, nossa, ela acabou comigo. Porque lá no Rio tinha a Rádio 93, que eu não sei se hoje em dia ainda fazem isso, mas eles lançavam a música primeiro na Rádio 93, com exclusividade, e depois, quando lançava o CD, né, nas lojas, aí começavam a tocar e tal, e as rádios meio que escolhiam qual música iria tocar. Mas quando eu ouvi com exclusividade ainda na Rádio 93, antes de lançar o CD, eu falei assim, que música? Que a música ela começa assim, ó, dan, 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 sabe? Uma coisa calminha, serena. Aí ela vem com aquela voz meio sussurrada no início. Aí ela vem falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre que ele se entregou e o que a glória de Deus faz. Cara, a música vai crescendo, a música ela vai tomando forma, ela vai, sabe, mexendo ali com uma temática tão base, né? Porque a gente fala de evangelho, a gente fala de Jesus, sobre o sacrifício dele na cruz, a gente fala sobre a glória que a atitude dele fez nas nossas vidas. Então, A Tua Glória Faz é a minha música favorita. Esse CD aqui é um CD que eu escuto do início ao fim sem enjoar. Vou dar aqui algumas músicas que vocês acredito que conheçam, que é A Tua Glória Faz, Canta Minha Alma, Pavão, Pavãozinho. Quem nunca ouviu essa música, quem nunca cantou essa música, é uma música que foi indicada a melhor videoclipe, se eu não me engano, pelo troféu Promessas e ganhou. No Sangue e no Fogo, A Visão da Glória, aquela ministração do DVD Glória em Rio, gente, na Visão da Glória, muito top. Eu gosto muito de Serpente no Deserto. Essa música, ela me faz lembrar até aquela cantora, Ana Carolina. Ela tem uma pegada assim meio violão, meio voz arranhada, meio, sabe? Muito boa essa canção. Quem não ouviu, vale a pena ouvir o CD Glória, gente, porque é um CD tipo assim que você ouve, que você adora, que você canta, que você ministra, ao mesmo tempo tem uma música mais, uma levada mais animada, sabe? Com um tamborzinho, é bem da hora. Então, esse CD aqui, Fernanda Brum, você tá de parabéns, é o meu segundo favorito da carreira da Fernanda Brum. Depois desse, veio a era Liberta-me. Esse CD aqui, eu confesso que eu fiquei meio, não sei, mais ou menos por quê. Até o Glória, a Fernanda Brum, ela me apresentou um CD muito com temáticas, né? Como eu falei pra você, Cura-me é um CD muito temático, o Profetizando as Nações é um CD muito temático. O Apenas um Toque, ele me leva um CD muito de adoração, sabe? Congregacional. Quando ela lançou o Liberta-me, na época ela fez até vídeos aqui no YouTube, explicando, né, como que seria o CD e tal. Então, eu achei que o CD todo seria de libertação. Mas sabe quando você ouve um CD que, tipo assim, ó, que vai lá e confronta de batalha, de, sabe? Eu imaginei como se fosse aquela ministração do Cantarei ao Senhor, com ministração de tambores, sabe? Aquela pegada mais assim. Quando eu ouvi o CD,
Eu que estava com essa expectativa, eu fui frustrado porque não era nada disso. A primeira música, né, que é Liberta-me, ela tem essa pegada. Então eu achei que o CD ia ser todo nessa linha. E não. Mas, apesar de não ser naquilo que eu esperava, é um CD muito bom também. Então, eu vou destacar aqui a música Liberta-me, que todo mundo conhece. Cacos pelo Chão. Essa aqui, quando você tá naquele dia, você fala assim, meu Deus, não tenho palavras para orar. Cacos pelo Chão, coloca. Muito boa. Um santuário cheio da tua glória. Gente, a frase já diz, né, por si só. Um santuário cheio da tua glória é uma música que, tipo assim, ó, é pura adoração. É uma canção eu não tenho palavras para explicar. Porque como pode um Deus tão grande se importar com uma pessoa tão pecadora como eu, como você, sabe? Uma pessoa tão pequena como a gente. Cara, a gente é tão falho, tão fraco, tão, sabe? A gente é cheio de defeitos, a gente não é nada diante de Deus. E mesmo assim, Ele quer habitar em nós, Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer nos encher da glória dele. Cara, essa música é muito top. Seja bem-vindo. Gente, essa música aqui é uma oração. E eu vou ser bem sincero para você. É uma música que onde que eu chego, quando eu acordo, é uma música que eu canto como uma oração. Seja bem-vindo. É a penúltima canção desse CD. Mas é uma oração que, tipo assim, ó. Um santuário cheio da tua glória. Seja bem-vindo. Cacos pelo chão. Rasgando o coração. Cara, só pedrada, só música boa que você ouve assim e fala: Meu Deus, vem aqui, Senhor. Vem aqui, meu Deus. É muita música boa, gente. Então, preciso de uma chance. Eu fico indignado que essa música não tem um clipe, que essa música não é uma música de trabalho, que eu vi poucas as vezes a Fernanda Brum cantar essa música, mas é uma música que vale a pena ouvir e ouvir com vontade, com o volume aqui, ó. Porque preciso de uma chance. Eu mostrei a capa? Eu não mostrei a capa, né? Olha, gente. Cara, é um CD muito bom. Apesar dele não ser desse jeito que eu esperava, é um CD que você para ouvir e você é ministrado. Não é um CD tanto de adoração, mas ao mesmo tempo ele tem músicas que são de oração, não adoração. Músicas que falam, sabe, do dia a dia da gente em forma de música. Então é um CD que também você para ouvir e você fala assim, caramba, meu Deus, que bênção, sabe? E depois vem esse CD. Esse aqui é 2012, esse aqui é 2010, esse aqui é 2008, esse aqui é 2006. Chegamos em 2015. Gente, da eternidade. Eu sou muito suspeito de falar. A gente tem uma certa... Como que eu posso explicar? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas eu vou ser sincero com vocês, esse daqui é meu terceiro CD favorito da Fernanda Brum. Eu estive na gravação do DVD desse CD, eu ouço esse CD até hoje. É um CD, é o segundo CD da Fernanda Brum ao vivo. Ele é para ser um CD congregacional, mas ele me remete a um momento de, digamos, de oração, a um momento de adoração. É uma coisa mais íntima. Eu acho que o CD é apenas um toque, ele é um congregacional que se canta muito na igreja, que é muito para se cantar na igreja. E eu acho que esse aqui é um congregacional muito para se ouvir em casa com a sensação de estar na igreja. Apesar de ter a música O Que Tua Glória Fez Comigo, que é uma música, né, que não tem uma igreja que não tenha cantado essa música, que é uma música muito congregacional, santo também, né? É uma música muito congregacional, mas vou falar no todo. É um CD que, tipo assim, ó, você canta em casa
com a sensação de estar na igreja. Mas eu acho que não é um CD para se cantar na igreja. Tô falando do CD completo, tá? É óbvio que tem essas músicas ali que dá para cantar na igreja. Qualquer música, na verdade, dá para cantar na igreja, mas vou falar assim do que as pessoas, do que eu vejo normalmente as pessoas ouvirem, cantarem, dizerem, comentarem e tudo mais. Mas, gente, eu que estive na gravação desse CD, eu posso falar que isso aqui, ó, é o segundo CD que faz o céu colar na Terra. Cara, que atmosfera boa, que glória naquele lugar. A Barra da Tijuca ficou pequena para tanta glória na gravação desse CD. Eu vou destacar aqui algumas músicas que eu gosto muito. Apesar de vocês conhecerem Santo, O Que Tua Glória Fez Comigo, eu acho que Suas Digitais também, que foi até a música de trabalho, mas eu vou destacar aqui Pai dos Órfãos, é uma música muito boa para se orar também. Deus Ainda Está Me Construindo, é uma música assim, ó, que você ouve e você fala, meu Deus, Deus é paciente comigo, Ele é meu pai, Ele é meu amigo. Minha Oferta, cara, com a participação do André Leone, que música boa. Que junção, sabe, de vozes ali, de letra, muito bem feito. A Ministração da Eternidade, gente, que no dia foi tão top. Quem esteve na gravação sabe do que eu tô falando. Cara, ela ministrou tão bem, ela fez uma ministração tão top, mas aí no cara foi lá e cortou no CD. Falei, por que, Deus? Mas eu não sei o porquê, mas aconteceu. Mas mesmo assim, a música é uma música muito boa. Eu gosto muito de ouvir da Eternidade. Mas a ministração da Eternidade ficou para a Eternidade, porque no CD não ficou, a gravação eles cortaram. É, tem a música Efésios, que tem até clipe, né? É uma música que as pessoas que eu convivia, que eu via, que estavam, né, na gravação desse CD, falavam muito dessa música. É uma música meio que parecida com a temática da Fernanda, até porque a Fernanda Brum já fala de missões, já fala, né, sobre evangelismo, e Efésios tem essa pegada. Então, esse CD aqui, para mim, é um CD que eu escuto até hoje. Tem essa pegada de louvor congregacional. Tem essa questão da igreja por ser um segundo álbum ao vivo dela. É um CD que, tipo, as letras tocam, falam. Temos músicas para se cantar na igreja, como tu agora fez comigo, Santo. E é, com certeza, um CD que, inclusive, ganhou o Grammy Latino. Acho que o primeiro Grammy Latino da Fernanda Brum foi com esse CD aqui. É um CD muito bom, gente. Eu gosto muito, eu recomendo. E é um dos CDs da Fernanda Brum que vale a pena se ouvir, se ter. Apesar de hoje em dia não ter mais CD, mas vale a pena dar o play lá. Depois disso veio o último CD que eu comprei, que na verdade eu ganhei, da Fernanda Brum. Som da Minha Vida. E esse CD aqui é um pouco difícil de eu falar. Eu sou muito fã da Fernanda Brum, confesso. Mas esse CD aqui, eu acho que ele deixa a desejar. Não porque a Fernanda Brum cantou mal, não porque o instrumental, a produção tá ruim, mas parece que foi uma junção, tipo assim, de músicas que ficaram no meio do caminho e foram juntadas e fizeram um CD para lançar porque tinha que lançar. Eu não sei te dizer o certo. É uma música que é um CD que, tipo assim, eu paro para ouvir, mas não cantaria na igreja. É claro, se tivesse, tipo assim, uma pregação que tivesse a ver, um culto que tivesse a ver, alguma coisa que tivesse a ver com alguma faixa do CD aqui, até cantaria. Mas, tipo assim, tô falando de ser um CD que a gente cante, sabe, com frequência. Eu acho que ele não é um CD desse. É um CD para se ouvir, realmente, sabe, no teu fone, dentro de casa, assim. Porque ele fala algumas... Tem músicas, né, que falam é, temas, assim, do dia a dia, que falam de adoração, que falam sobre quebrantamento, né? Eu destaco aqui para vocês a música que foi a música de trabalho, que é Lavar Teus Pés. Também tem O Som da Minha Vida, que é o título do CD, que é uma música muito boa. A minha música favorita desse CD aqui é Quando o Fogo Se Vai. Eu escuto muito também essa tal de Rejeição. E Acredita Brasil também tem uma pegada ali, meia continuação do Pavão Pavãozinho. Rosa Cheirosa, não posso
deixar destacar. Tá vendo? Tem músicas bacanas nesse CD, mas eu acho que não é um CD que, tipo assim, casa. Parece que ela foi juntando ali algumas músicas, vamos fechar um CD aqui, vamos pegar essas aqui, vamos pegar e vamos fazer um CD. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho. Eu não sei te explicar o que realmente tem nesse CD que me remete a isso. Mas, de todos os CDs aqui da Fernanda Brum, é um CD que é o último que eu paro pra ouvir. Tipo, depois que eu escutei toda a discografia dela, é o último que eu paro pra ouvir. Gosto muito da Fernanda Brum. Essa não é um CD que, tipo assim, eu jogaria fora ou não compraria. Até porque, pra quem é fã de Fernanda Brum, é um CD bom. Mas, pra quem não é fã de Fernanda Brum, eu acho que não é um CD que, tipo assim, qual o CD da Fernanda Brum, como eu falei pra você, do Quebrantado do Coração, que você indicaria? Eu ia lá, entregava o Quebrantado do Coração, indicava o Quebrantado do Coração. Esse daqui não é um CD que eu recomendo pra quem não é fã de Fernanda Brum, entendeu? Então, eu não sei explicar, mas ele... Eu não sei explicar. Esse é o som da minha vida. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Esse daqui é de 2017. Eu acho que esse daqui ganhou o Grammy Latino. Eu acho que ganhou, gente. Não sei explicar, mas eu acho que ele ganhou. E ele marca uma fase muito difícil também. Eu lembro que os CDs, principalmente na época, na fase MK, do anos 2000, 2010 até 2020, a MK ela lançava muito CD com 12 faixas. E depois de 2015, mais ou menos, começou a era do digital, plataforma digital. Aí começou a lançar single, a lançar EP e tal. Esse foi o último CD que, tipo assim, da MK que eu comprei, que na verdade eu ganhei, na verdade, mas foi um dos últimos CDs assim que foram lançados e teve uma certa repercussão. Não sei nem quantas de verdade tem nesse CD aqui, mas eu sei que foi uma transição meia estranha, sabe? Até para quem já estava acostumado a comprar CD, para quem gosta de música, eu achei que nessa época é, a gente que era consumidor de música, de CD, de tal, a gente teve uma certa, tipo assim, tem alguma coisa diferente, alguma coisa. E a partir daí eu parei de comprar CD. Eu escuto, né, os lançamentos tipo O Terceiro Céu. Eu sei que ela chegou a lançar em CD, mas eu não comprei. Depois veio Águas Profundas, que só foi em forma digital. Aí depois ela sai da MK e vai para a Sony, que é só digital. Então começou uma nova fase a partir desse CD aqui. Então eu não sei se foi por causa dessa fase do mercado se entendendo como que ia ser, pirataria, a vendagem de CD caindo, a plataforma digital chegando. Eu acho que por isso eu não consigo entender, mas talvez seja isso a explicação do porquê eu estranho tanto esse CD aqui, mesmo sendo fã da Fernanda Brum, entendeu? E a partir daí a gente começa uma nova era, uma nova fase, que é a parte digital. E aí tem uma segunda fase da carreira da Fernanda Brum, que depois eu posso fazer aqui, até porque esse vídeo já está quase batendo uma hora. Mas, eu não posso deixar de... não posso, gente, não posso. Tem duas fases aqui, tem dois CDs aqui que eu não posso deixar de falar também. Oxe, cadê? Amiga, gente. Fernanda Brum comEixla. CD bom, gente. Cadê o 1? Perdi o 1, gente. O 1 não tá aqui. Tem outra coletânea também aqui, ó. Falando de Amor. Fernanda Brum, Apenas um Toque, em espanhol. Tem o CD também, Redenção. Tem Fernanda Brum ao vivo, algumas coletâneas dela. E tem também o CD, gente. Eu perdi aqui, não tá aqui, mas eu tenho. Aquele Amigas 1. Sem contar também Voices. Voices para sempre, Voices por toda aliança, Voices por toda a vida. Enfim, tudo que tinha de Fernanda Brum, dessa época aqui de CDs. Glória em Rio, que também tem a versão DVD, tem a versão em CD. O DVD Profetizando as Nações. O DVD Cura-me. Collection, Liberta-me, só coisa boa. E essa é a minha coleção, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E depois eu volto pra gente fazer uma segunda parte, falando da nova fase, da nova era da Fernanda Brum com a Sony Music.
mas essa aqui são histórias que eu vivi, coisas que eu... É uma coleção que eu faço questão de ter, de guardar, e com certeza marcou muito a minha vida em várias fases. Então, parabéns aí à Fernanda Brum. E qual é a sua experiência com a discografia da Fernanda Brum? Comenta aqui embaixo, para quem é fã de Fernanda Brum. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Essa foi a minha coleção da Fernanda Brum. Um grande beijo, se inscreva aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. Valeu!